Amados irmãos, graça e paz a todos, bom dia. Novamente estamos com o privilégio de poder estar desfrutando desse ar maravilhoso, do fôlego de vida que o Senhor nos concede e dos privilégios que nós temos diante de um Deus que sempre esteve, sempre está e estará, principalmente sobre a vida daqueles que estiverem com suas vidas depositadas ou depositando a sua confiança, entregando a Ele por completo todo o seu ser. E sobre algo tão maravilhoso que é o poder falar do amor de Deus, ter essa liberdade de falar de Jesus, hoje eu gostaria de compartilhar uma parte da palavra do Senhor, uma porção da sua palavra, onde nós vamos encontrar em Marcos, no seu capítulo de número 8, Marcos, no seu capítulo de número 8, e do versículo de 1 até o versículo de número 9, e eu tenho certeza que é um texto muito conhecido, mas é sempre dito, sempre ele é mencionado, pois não podemos esquecer jamais daquilo que o Senhor fez. E nas nossas vidas também não é diferente daquilo que Ele fez, e no momento em que nós não esperávamos que fosse chegarmos ao fim daquilo que estávamos passando, que você estava passando, que eu estava passando, mas é preciso nós recordarmos. E ao recordarmos, agradecer a esse Deus pelo seu cuidado. Assim como nós vamos ver nessa passagem que vai falar das multiplicações, a nova multiplicação dos pães. E eu gostaria de compartilhar com você e ao mesmo tempo pedir para que você o compartilhe, você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa me ajudar se inscrevendo, não paga nada, o YouTube vai entender que estou aqui para compartilhar algo para beneficiar, para ajudar muitos que não têm o entendimento e precisam de entender que a solução ela está em Jesus. A solução é Jesus. Não há outra forma. Não há outra forma. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos, no seu capítulo de número 8, do versículo de 1 a 9. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se nos deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: E onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os,
e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. É uma palavra muito gloriosa, é uma palavra onde nós parando e olhando com os olhos da fé, poderíamos também, da mesma forma, dizer como disseram aqueles discípulos. Como vamos fazer, né? No meio do deserto aqui, responderam: poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? De repente, se nós estivéssemos juntos e sendo conhecedor ou estando caminhando com o Senhor Jesus, de repente nós poderíamos falar também, assim como eles falaram. E perguntou-lhes, o Senhor Jesus pergunta: quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7. O homem, o ser humano, nós temos a tendência de esquecermos daquilo que Deus já fez por nós, do que Ele está fazendo. Só de estarmos com o ar para respirarmos já é sinal de que Ele está cuidando, nos mínimos detalhes, dando a oportunidade de o reconhecermos e agradecermos por tudo que Ele faz, ou do que Ele tem por fazer, porque Ele tem por fazer na minha e na sua vida. Ele faz de novo. Ele já tinha feito uma vez, já tinha multiplicado. Não era para os discípulos terem dúvida daquilo que Ele disse, de ter perguntado, mas Ele faz de novo. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Amados irmãos, na primeira multiplicação, 12 cestos. Na segunda, 7. A primeira multiplicação dos pães e peixes em Marcos, nós podemos conferir em Marcos, no capítulo 6, versículo 6, no versículo 30 ao 43. Nós vamos ver aqui algo que o Jesus multiplica o pão. Então nós vendo que Ele, lembrando dessa passagem da multiplicação, os discípulos poderiam lembrar, recordar. Mas é fácil, quando você está em apuros e que você está procura o socorro de Deus, parecendo não ter mais saído, e o Senhor entra com a providência, e o ser humano, por ser ingrato, irreverente, por esquecer facilmente daquilo que Deus faz. Nós sabemos que não somos diferentes. Nós somos alguém que dependemos do Senhor. E lembrarmos sempre que Ele está sempre pronto a fazer por mim, por você e por todo aquele que nele confiar. Depositar a sua confiança. A primeira multiplicação dos pães e peixes em Marcos do 6, capítulo 6, 30 ao 43, era para os discípulos lembrarem
E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram só um barco, e foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo-lhe, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, e repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Olhando para essa passagem que anteriormente havia sucedido, não era para os discípulos terem dúvidas. Não era, mas tiveram. Esta é a grande realidade. Então, ocorreu no território de Israel a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ocorreu no território de Israel. A segunda em ambiente gentil. No primeiro caso, havia um lugar próximo que, segundo os discípulos, quem quisesse poderia comprar algo para comer poderiam comer como quisesse, poderia comprar algo para comer, no primeiro lugar. Mas em relação ao segundo milagre, o deserto é implacável. Nesse cenário, Jesus sabia que se despedisse a multidão, as pessoas desfaleceriam no meio do caminho. É impressionante a capacidade dele de discernir o que pode abater um ser humano. Nada lhe passa despercebido. Sua sensibilidade é literalmente divina. Por mais que momentos de escassez sejam pedagogos, há um limite que pode custar a própria vida. A fome é uma violência quando sua abrangência é uma multidão. O caos fica instaurado. O caos fica instaurado. Jesus, ao ver tamanha concentração de pessoas, mostra-se compassivo, como se trata de uma compaixão meramente sentimental. A dele é sinônimo de ação. Repete algo já feito,
multiplicar a sua especialidade. Quando se trata de Jesus, ele sempre tem algo a fazer. Quando se trata de Jesus, ele tem sempre algo a fazer. A caminhada com ele é surpreendente. Será que ele consegue de novo? Por ter sido o pensamento, pode ter sido o pensamento de alguns. Ele fez isso uma vez, de repente alguns poderiam pensar, tivesse pensado, será que ele consegue de novo? Poderia, não está afirmando, mas olhando para a palavra, será que ele consegue de novo? Pode ter sido o pensamento de alguns. Será que ele também faz isso no território gentil? Diriam os prosélitos, o incomparável Senhor entra em ação. A multidão se farta e ainda recolhe 7 cestos. Eis uma santa conclusão. Quem multiplicou alimentos uma vez pode fazer de novo. Esse é o nosso Deus. Não podemos esquecer que Ele é Senhor. Ele é o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas. O inimigo vê o lobo, ele foge, porque ele foge porque ele é mercenário. Mas o Senhor não, ele dá vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para isso, para essa realidade, só há uma opção, só há um caminho a seguir, a não ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma realidade, buscando em primeiro lugar, crendo no Deus que realizou milagres, crendo no Deus que pode realizar, realiza. Ele quer realizar também na minha e na sua vida. Para isso, vamos unir a nossa fé, entender que Jesus Cristo nos ensinou que temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e o resto nos será acrescentado. E o resto nos será acrescentado. Mas muitos podem até entender que resto, mas não podemos entender que resto é entender que esse resto é com miséria ou pouca coisa. Ele nos fez uma promessa com 2 bênçãos, uma de longo prazo, que é a vida eterna, a longo prazo, de que é a vida eterna, e uma em curto prazo, que é e tudo aonde colocares a mão serás bendito, e nós vamos comer o melhor dessa terra a curto prazo. Precisamos entender que a prosperidade de Deus e um benefício nosso direito dado é um direito dado por Deus para que a gente use enquanto estivermos aqui nessa terra, para que sejamos exemplo do que Deus faz a curto prazo e ao longo prazo em nossas vidas. O segredo de vivermos comendo o melhor dessa terra e o nosso compromisso é o nosso compromisso com Deus, o nosso dízimo. Dê a sua primícia.
seja fiel e experimente a dependência financeira do Senhor. Que Deus possa continuar como está nos derramando a sua bênção, está nos abençoando. Mas para isso vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor, pedir a Deus para nos ensinar primeiramente a amá-lo, a o reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas e ter nossa vida voltada para as coisas espirituais. A Bíblia nos mostra que o homem espiritual, ele fala de coisas espirituais. Já o homem